Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Agora sim, é outro evangelista, né? Marcos, capítulo 9, conta a história da cura de um jovem possesso, que o pai dele levou até a presença de Jesus. Diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. Logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? Um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso por um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Aí no versículo 33, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que recebeu uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Se você puder fechar os seus olhos por um instante, e nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, como o Senhor já tem ministrado nesta manhã, através, ó Deus, dos cânticos, através das orações, através da palavra do bispo, através, ó Deus, da nossa comunhão, eu peço que o Senhor fale ao nosso coração agora, através da Tua palavra, em o nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. De repente você já cansou do texto, né, da história, mas você nunca mais vai esquecer. Você já pensou 40 dias falando da mesma história, mas não vão ser os 40 dias não, tá? Só uns 10 mais ou menos. Mas desde domingo passado eu tenho concentrado nessa história específica, mas eu quero hoje destacar apenas uma pergunta que Jesus faz. A história você já está cansado de saber,
Depois que eles não conseguiram expulsar, Jesus chega e diz assim: ó geração incrédula, geração perversa, até quando estarei convosco? E aí ele pergunta: até quando vos sofrereis? Até quando? Quanto tempo vai durar isso? Até quando essa situação vai ficar desse jeito? É sobre essa pergunta. Porque apesar de ser uma pergunta de repreensão, também traz uma certa esperança, ou pelo menos expectativa. Porque Jesus está delimitando: olha, tem um jeito de sair disso. Tem um tempo, dependendo de como for, esse tempo pode terminar. Até quando? Até o dia que algumas coisas começarem a acontecer. O problema é que essa situação, que situação era essa? E que às vezes nós estamos vivenciando na igreja. O bispo Antônio falou a respeito assim, da preocupação de todos nós com a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo num tempo em que o número de crentes, de evangélicos, tem aumentado de uma forma bastante significativa no nosso país. Não é verdade? Nós nunca tivemos, vamos assim, percentualmente, olha que a população tem crescido bastante, percentualmente nós nunca tivemos tantos crentes no Brasil. Essa é a geração que mais tem crente percentualmente falando, né? E em números absolutos também. São mais de 40 milhões, se não me engano, né? Eu não sei qual foi o último censo do IBGE, ou quase 40 milhões. Isso aqui é uma turma. Agora, os índices de violência, de separação, de divórcio e tantas outras coisas também estão em valores alarmantes. O que está acontecendo? Será que a gente sempre sonhou, pelo menos, né, desde a infância, e outros desde muitos anos, sempre sonhou: poxa, o dia que essa nação tiver uma quantidade de gente crente, servindo ao Senhor, muita coisa vai melhorar. Porque a gente parte do pressuposto que o cristão é sal da terra, que ele é luz do mundo. E é verdade, não é um pressuposto, é uma verdade. Que o cristão é sal da terra, é luz do mundo. Onde ele entra, a situação muda, as circunstâncias são alteradas pelo poder, pela graça, pela ação do Espírito Santo. E o que será? O que tem acontecido que isso não tem melhorado, não tem aumentado tanto? Em parte, porque nós temos uma grande quantidade de crentes nominais. Pessoas que dizem assim: eu sou crente, mas vem na igreja uma vez ou outra, não tem nenhum compromisso com o Evangelho do Senhor Jesus. Mas de outra parte, talvez haja uma semelhança com aquele momento da história. Quando Jesus desceu do monte, as multidões ficaram surpresas que Jesus estivesse chegando. Só que os escribas e o pessoal estava todo mundo discutindo. E estava discutindo justamente a ineficiência, a ineficácia dos discípulos de Jesus. Esse povo é incapaz. Esse povo não produz mudança, né? São irrelevantes. Era essa a discussão e estava sendo encabeçada pelos escribas. Estavam ali discutindo esse negócio, falando assim: olha, esse povo, os discípulos de Jesus é bacana, cura, tal, mas os discípulos não conseguem fazer absolutamente nada. E porque havia um fato concreto, tinha um exemplo. Quando Jesus pergunta assim: o que vocês estão discutindo? Qual o problema de vocês? Chega um homem e fala: olha, o problema é esse. Eu vim trazer o meu filho, e todas as vezes que alguém chegava até a presença de Jesus, clamando por cura, ele curava. Em vários textos, a palavra diz que Jesus curou a multidão inteira, curou todos que ali estavam. Então, isso era muito comum na presença de Jesus. E aquele homem, de forma até com uma certa surpresa, falou: olha, eu trouxe, seus discípulos estavam aqui e não fizeram nada. E não conseguiram, foram incapazes. Eu vou só puxar o texto para hoje. É porque a igreja estava ali, eram uns 40 milhões no Brasil, e parece que não estavam agindo como se Jesus estivesse. Essa é uma questão, porque dependendo da nossa relação com Jesus, dependendo do nosso coração, as nossas posturas e decisões podem levar o mundo a questionar a relevância da igreja, a importância da igreja.
Por que essa igreja está aqui? Uma das coisas que se discutiu muito nessa pandemia foi a relevância de uma igreja aberta. Se deveria ou não manter uma igreja aberta. Tem isso aí, por exemplo, em Brasília, por até uma questão política, possivelmente, a Câmara Distrital decidiu que a igreja não podia ser fechada por decreto de governador. Então, tanto é que agora, quando fechou tudo, as igrejas continuaram abertas. Porque entenderam, tudo mais, que a igreja é essencial. Mas por que a igreja é essencial? Porque é importante que essas portas estejam abertas. Porque é importante que as pessoas tenham contato conosco. O que vai mudar na vida delas? Eu não estou falando na profissão, no dinheiro tão somente, na saúde, mas o que nós temos para oferecer a essas pessoas? Eu te respondo uma coisa: não há nada mais essencial na vida do ser humano que a igreja do Senhor Jesus. Não a igreja em si, não é a coisa, a entidade, é o que ela representa. A igreja do Senhor Jesus são as mãos, os pés, os olhos do Senhor Jesus aqui na terra. Jesus, não tem como, você não vai encontrar Jesus andando na esquina, passeando, num shopping. Você vai encontrar Jesus através do contato com um discípulo de Jesus. Não existe outra forma. Todos os lugares no mundo, especialmente na Europa, que desprezaram a igreja do nosso Senhor Jesus, hoje sofrem com consequências terríveis. Terríveis. Porque a igreja entra onde a política, onde a sociedade não entra, não tem como. Existe um poder que flui através de nós. Existe um poder que não é que nos torna melhor do que ninguém. Pelo contrário, somos imerecedores da graça de Deus. Não somos melhores que absolutamente ninguém. Mas o Senhor resolveu repartir conosco o seu poder, a sua graça. Versículo 1, do capítulo 9 de Lucas, diz que Jesus tinha dado autoridade e poder para aqueles discípulos. Essa autoridade está sobre nós. Toda a autoridade de Jesus foi me dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. No entanto, dependendo da nossa forma, da maneira como a gente age com isso, as pessoas podem ter uma certa frustração. Porque o mundo espera de nós que sejamos diferentes. Quando aparece uma notícia aí, o crente, um líder, está roubando, está fazendo isso, é muito mais frustrante do que qualquer outra pessoa. Porque a expectativa é que que o cristão, não haja assim, não caminhe dessa forma. Existe uma expectativa até de quem não é cristão e não quer ser cristão. Existe essa expectativa. O problema é que pode haver uma frustração. E, às vezes, as pessoas, por causa do desempenho, por causa da postura, melhor dizendo, da igreja, as pessoas podem até questionar o próprio Senhor Jesus. Eu me lembro que uma vez estava lá em Goiânia, conversando com um porteiro, estava esperando alguém que ia passar para a gente viajar, e eu conversando com um porteiro, e falando a respeito, ele falou, você é pastor? Sou, aquela coisa toda, tal. E ele falou assim, nossa, mas eu tenho uma decepção tão grande, porque aí ele contou a história dele e a decepção dele com a igreja, com alguns problemas que aconteceram. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, você está traduzindo, passando para todo o processo de Deus aqui na terra, todos os representantes, os discípulos, um problema que você teve pessoal. Jesus jamais desamparou ninguém, Jesus jamais decepcionou ninguém. A sua decepção, ela é pessoal, é com uma pessoa. Você deveria continuar na igreja. Não tem motivo de você não estar na igreja, simplesmente pelo fato de você ter se decepcionado com alguém. Os homens são falhos. Todos nós somos falhos. Mas, às vezes, isso acontece na prática, por causa do erro de alguns de nós. As pessoas estão decepcionadas com Jesus. Mas não é a nossa postura, não é o que você fala, não é o que você... Não, é porque elas vêm buscar algo de Deus. E, às vezes, não estão encontrando a resposta que elas precisam. O mundo está perdido, gente. O mundo está em trevas. Você concorda comigo?
O mundo está em trevas e a luz de Cristo brilha em nós e através de nós. Só que se a gente for olhar, e aí eu não quero demorar muito hoje pela manhã, se a gente for observar o que estava no coração daqueles discípulos, a gente entende um pouquinho porque a coisa estava um pouco complicada. Parece que são duas histórias desconexas, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eles estavam ali expulsando o demônio do menino, e o texto diz o seguinte, que eles saíram de lá, dessa região, possivelmente estavam em Cafarnaum, e no caminho eles vinham discutindo um assunto. Eles estavam discutindo o seguinte, quem dos 12, daqueles 12 que ali estavam, era o melhor, era o maior, era o mais... Eles tinham acabado de passar por uma frustração terrível, né? Mas eles ainda estavam assim, de quem de nós aqui, tudo bem, nós não conseguimos, mas ainda quem é o melhor? E aí, eu acredito que cada um estava puxando para si a brasa. Dizendo, mas é porque você está vendo minhas qualidades. Olha, mas você não está vendo, eu tenho esse negócio aqui. Tudo bem, aquilo eu não consegui resolver, mas o coração deles estava perdido. A preocupação deles estava no benefício próprio, na autopromoção. E esse é um problema terrível do nosso tempo. O desejo de se autopromover nas mais variadas situações. Tome muito cuidado. A igreja do Senhor Jesus não está aqui para se autopromover. Nós estamos aqui para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Isso a gente precisa estar forte no nosso coração. Essas coisas precisam estar alicerçadas no nosso coração. Senão, nós podemos ir correndo o mesmo risco dos discípulos, de não apenas não fazerem, de estarem discutindo ainda, que no caso era o menos pior, mas para eles o melhor, e ainda tinha um fator a mais. Eles começaram a criticar quem estava fazendo. É porque nós não lemos até, mas se você quiser continuar até o versículo 38, eles ficaram sabendo que existia um grupo de pessoas que não estavam andando com Jesus, mas que estavam expelindo demônios, libertando as pessoas. E aí eles chegaram para Jesus e disseram assim, Jesus, vamos acabar com esse negócio? Ele não é da nossa igreja, ele não está frequentando nosso culto, ele não está curtindo a nossa live, ele não está no mesmo ambiente que a gente. E aí Jesus falou, olha, calma, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Mas vocês estão preocupados em fazer, assim, com quem está fazendo, em vez de vocês mesmos. Às vezes a preocupação, não estou falando sua, minha, estou falando de forma geral, às vezes é mais com os outros. Mais com os outros. E é interessante que o que aqueles discípulos viram nesses outros, traduzia a incapacidade deles. Porque eles disseram, olha, nós vimos pessoas que em teu nome estão expelindo demônios. Não sei se rolou uma invejinha, eu não sei. Eles não tinham conseguido. E tinha um grupo ali que estava conseguindo. E em vez de lutar contra o problema, eles começaram a lutar um contra o outro, disputando quem era melhor, disputando quem mais... mas ele não está junto com a gente, ele não está cantando as mesmas músicas. Cuidado com isso. Porque o grande problema está no nosso coração. Está no nosso coração. A resposta de Jesus foi, olha, essa casta só sai com oração e jejum. Existem situações que não adianta você confiar tão somente na sua capacidade. Porque a oração, gente, ela nos coloca onde a gente tem que ficar. A oração, ela nos coloca na situação de dependência de Deus. Como cristãos, nós precisamos estar submissos a Deus. Humilhai-vos, pois, sobre a potente mão de Deus. Nós temos que estar humilhados, e a oração faz isso conosco. Ela nos revela que precisamos do Senhor.
Porque quando o Senhor abre os nossos olhos, eu estou falando agora para nós aqui, diante da realidade que nós estamos lutando contra castas demoníacas terríveis, especialmente agindo no nosso país, demônios que vêm o tempo inteiro. Há demônios que estão agindo no nosso país desde do seu início, lá da época da colonização, prendendo vidas, prendendo os corações, trazendo engano, e nós estamos lutando contra tudo isso. E não vai ser sem oração, não vai ser tentando achar quem é o melhor, não vai ser impedido quem está de fazer. Não, precisamos nos humilhar, precisamos orar, precisamos nos quebrantar na presença do Senhor, precisamos jejuar. O jejum é esse exercício quando nós estamos moendo a nossa carne, dizendo, olha, não é você que domina, porque todos nós temos o desejo de se alimentar. Gente, e a gente come, não é só porque precisa, a gente come porque é bom, né? Certo? Amém? Quantos aqui tiveram Covid? Levanta a mão assim. Eita, a turma. Quantos perderam o paladar? Jesus amado, você vai me entender agora. Eu tenho um problema renal, eu tomo em torno de 5 litros de água por dia. Como era horrível tomar água com Covid, gente. Porque o pessoal disse, não tem gosto? Tem, porque quando ela ficou sem gosto, ficou horrível. E comer sem sentir gosto? No meu caso, foi o seguinte, eu comecei sentindo doce demais ou salgado demais. Um pouquinho de sal estava muito, aí depois foi perdendo, até que eu não senti mais cheiro de nada. Aí lá em casa tem uma essência de eucalipto, foi meu teste. Eu coloquei aquele negócio e cheirei. Eu não senti cheiro de nada. Que coisa horrível, que coisa terrível. E comer é horrível quando você come só para suprir a necessidade, né? A carência, né? As calorias ali. A gente come também porque a gente gosta de comer. Como foi bom ter passado esse falta de gosto, né? E falta de cheiro. Como foi bom. Quando a gente jejua, mesmo você sentindo gosto, quando você está assim tudo certinho, e que você começa a jejuar, você está declarando assim, você está falando para o seu corpo, olha, não é você que está dominando, não. Existem outros interesses que não é apenas o da minha subsistência, Existem outras coisas que são mais importantes para mim e que não tem a ver apenas com a minha necessidade. Nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor. Esse é um tempo para que a gente se quebrante, para que você se quebrante diante do Senhor. O que vai trazer solução para tudo que está acontecendo, quem vai trazer a solução é o Senhor. Eu não estou, obviamente, desprezando o trabalho dos cientistas, dos médicos, não, glória a Deus por todos eles, mas todos têm um momento, têm o seu limite. Todos têm o seu limite. Eu tenho uma filha médica, então de vez em quando está conversando, ela está frustrada, porque está com um paciente que ela já fez tudo o que podia, e nada mais resolve. A oração e o poder de Deus continuam agindo. Mesmo depois desse limite da medicina, limite da ciência, limite da sociologia, da capacidade econômica de um país, essa pandemia mostrou que nem ter muito dinheiro ajuda. Tem países riquíssimos, com muito dinheiro, que estão quebrando, que não estão conseguindo lidar. Mas o Senhor tem o poder sobre todas as coisas. Deus continua agindo e age em resposta às nossas orações, em resposta à oração da igreja. Aí você fala, mas precisa orar? Precisa. Nós somos o exército do Senhor. A oração é a nossa arma. Imagine só, se nós que somos a igreja que representa o Senhor Jesus, representa o reino de Deus aqui na terra, se nós não estamos mobilizados em oração, quem vai estar? Quem vai ser a equipe aí que vai estar mobilizada? O mundo. Eu sei que Deus sempre vai levantar um grupo aí, gente. Mesmo que não esteja andando com a gente. Deus vai levantar um grupo. Mas que seja você, que seja eu, que sejamos nós. Amém.
É nós que precisamos nos mobilizar em oração, em clamor, em busca de Deus, da resposta de Deus. E não é porque vai resolver para mim, é porque vai resolver para o outro. Amém. O nosso problema todo não é resolver para a gente, para ser uma coisa melhor para a igreja, não. É para que a graça de Deus possa ser derramada sobre toda a carne, sobre toda a vida. Esse é o nosso desejo. Até quando? Até quando? Pergunta o Senhor Jesus. Bem, até que haja essa consciência. Então, quem vai determinar esse tempo somos nós. Até quando? Até quando vos sofrerei? Perguntou Jesus para aquela geração. Nós podemos dizer, Senhor, que seja até ontem, porque a partir de hoje eu quero assumir o compromisso contigo. Eu quero submeter o meu coração à tua vontade. Como eu já citei algumas vezes, há uma canção da harpa cristã, que diz assim: eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Quantos conhecem essa canção? Nossa, maravilha, muita gente aqui, né, que diz, eu quero estar com Cristo. Esse é o seu desejo? Eu quero estar onde a luta está pegando fogo. Eu não quero ser destacado lá para o pelotão da parte burocrática, né? Não, eu vou fazer só a parte de inteligência. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Aí diz, no lance imprevisto, na frente, eu quero estar. Amém? Se esse é o desejo do seu coração, vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor que nos coloque na frente de batalha. Mesmo que você esteja pensando, mas eu não sou capaz. Não, quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Mas eu não sei nem o que fazer. Não importa, quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Nós só precisamos nos dispor. A Bíblia não fala sobre essas outras pessoas que estavam expulsando os demônios. Mas uma coisa, eu tenho certeza, elas tinham consciência do poder do nome de Jesus. Porque elas estavam fazendo em nome de Jesus. E a grande questão que essas pessoas nos ensinam é que o mais importante não é quem você é, não é a sua capacidade, não é porque você está sendo ali, recebeu um grande treinamento teológico. O mais importante é que você esteja envolvido, com o coração disposto e comprometido com o propósito de Deus. Eu quero, Senhor, eu quero cumprir a tua vontade aqui nesse planeta, em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está uma pequena parte dos representantes da igreja do nosso Senhor Jesus. Nós não estamos disputando, ó Pai, entre nós, e nem estamos disputando com mais ninguém quem é melhor, quem é mais crente, qual é a religião que é melhor, qual a religião mais apta para fazer qualquer coisa. Nós não estamos aqui buscando autopromoção, ó Deus, buscando uma posição maior na sociedade, ó Deus, uma representatividade maior na política, nada disso, Pai, nada disso interessa para nós, ou deveria interessar para a Tua igreja. O que nos importa é que os cativos sejam libertos em nome de Jesus, que os pobres, ó Deus, sejam assistidos, ó Deus, nas suas necessidades, que aqueles, ó Pai, que necessitam de uma resposta do Senhor, possam ver em nós a Tua luz brilhando, possa através de nós, ó Deus, ter um encontro com a presença maravilhosa do Senhor Jesus. Nos ajude, Pai, ajude a cada um de nós, ajude a Tua igreja, ajude a Tua igreja. Ó Deus, que esse tempo de letargia, esse tempo de esfriamento, ó Deus, cesse em nome de Jesus. Que venha um tempo de avivamento do Senhor sobre as nossas vidas. Esse avivamento, Pai, não tem muito a ver, ó Deus, com a forma, mas tem a ver com o compromisso, com o coração, Pai. Em o nome de Jesus, em nome de Jesus, toma teu povo, Senhor, toma a tua igreja, toma nós que aqui estamos, e o teu povo espalhado pela terra, em nome de Jesus. Levanta-nos, ó Pai, levanta-nos, ó Pai.
em nome de Jesus Cristo, que haja um exército do Senhor sendo levantado para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia, aleluia, aleluia.